Vamos começar com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Terminei recentemente uma trilogia de livros de fantasia, no qual tinha um personagem que era um especialista em religiões, um estudioso de religiões. Tinha coletado estudos de mais de 300 religiões naquele mundo lá de fantasia. E ele promovia as religiões. Ele dizia, olha, quem sabe essa religião tem a ver com você, você poderia ver, essa religião me parece que tem mais a ver contigo. Então tentava fazer com que as pessoas abraçassem diferentes religiões. Ainda que ele mesmo não é que abraçava nenhuma, assim, estritamente. Mas era um simpatizante. Até que um dia ele se apaixona por uma mulher e ela morre em combate. E isso lhe produz uma crise. E ele para de propagar as religiões, ele começa a estudá-las uma por uma para ver se tem uma resposta ali para aquele sofrimento que ele estava tendo, para aquele drama que ele estava vivendo. E vai descartando uma por inconsistência teórica, outra por estar pouco fundamentada, por não bater com as observações da realidade que ele fazia. Então ele vai rejeitando uma por uma, enfim, no final não vou contar como é que termina a história, mas termina bem. Mas achei interessante como descreve o raciocínio dele, o escritor do livro. Ele não conseguia acreditar nesse momento de crise, né? Se acreditasse, isso significaria que Deus ou o universo, ou o que quer que fosse que olha por nós, tinha lhe falhado. Melhor acreditar que não havia nada dessas coisas. Aí todas as imperfeições do mundo viriam apenas a ser probabilidades das coisas, não causadas por um Deus que tinha sido mal com eles. Interessante, né? Ele prefere não acreditar a ter que acreditar que Deus ou era limitado, falhava, então é melhor que não exista Deus. Ok, é um livro de fantasia, mas me parece que é uma situação razoavelmente presente na vida humana, algo que ocorre na vida real. Uma vez escutei Lenin, o revolucionário bolchevique, que não era revolucionário, mas tinha um irmão revolucionário. Lenin era um bom cristão ortodoxo. Mas o irmão dele foi pego numa revolta e foi fuzilado. E no momento do fuzilamento, Lenin teria arrancado um crucifixo que levava pendurado, jogado no chão e pisado. E ali renunciado à fé e seguido por outros caminhos, então se afastado de Deus. E é interessante ver que ele fez isso não depois de ler um texto, ou ter conversado com um ateu muito inteligente. Foi diante de um sofrimento grande, a morte do irmão, a execução do irmão dele. E esse é o que a gente poderia dizer um grande problema, um grande obstáculo para a fé de muitas pessoas, em certo sentido de todo mundo, todos nós, que é conhecido como o problema do mal. Tem esse filósofo americano chamado Peter Kreeft, que ele diz que existem vários argumentos que indicam a existência de Deus. Ele fala pelo menos uns 12 bons argumentos que levam a acreditar que Deus existe. Existe apenas um argumento realmente bom que poderia nos levar a acreditar que Deus não existe, que é esse daí, o problema do mal. Como é que a gente poderia formular teoricamente esse problema? Não é difícil. A ideia que nós temos de Deus, em geral, é de um Deus omnipotente, bom, acima de todas as coisas. Mas a gente constata no mundo o mal, coisas ruins que acontecem na nossa vida, na vida das pessoas. E aí surge a questão, por que Deus não impediu esse mal de ocorrer? Possíveis respostas são 3. Ou Deus não quer, não se importa com o sofrimento humano. Daí a gente concluiria que ele não é realmente bom como a gente pensaria, não está muito aí pra gente, não se importa, né? Não nos ama. Ou ele não impediu porque ele não é capaz de impedir. E até gostaria, mas ele não é capaz, ele não consegue. Então a gente concluiria que ele não é onipotente. Ele não pode tudo. Ou a terceira opção, juntando as duas, né? Ele nem quer nem pode. De
De todos os modos, a gente chegaria nessa conclusão que não existe um tal Deus. Porque se existe o mal e ele não fez nada para impedir aquele mal, então ou ele não é bom ou ele não é onipotente, não é Deus em certo sentido, né? Essa então seria a formulação do problema do mal. E é uma formulação que eu queria então, esse problema que eu queria abordar nessa aula, mas não, quem sabe, com uma abordagem assim tão teórica. Se você quer uma abordagem, uma resolução, digamos, mais filosoficamente exaustiva do problema, te convido a buscar o livro do Peter Kreeft, o Manual de Defesa da Fé, o Manual de Apologética, que ele publicou, tem em português. E um capítulo lá trata desse problema, faz todo o esquema, é muito bem feito, assim, muito exaustivo e muito preciso filosoficamente. Mas eu queria abordar aqui uma perspectiva um pouco mais vivencial, um pouco mais da vida prática. Porque se esse é um problema assim teórico, filosófico, também é um problema prático da nossa vida. Como mostrei nesse exemplo do Lenin, não foi uma formulação, não foi uma questão, uma conversa, não, foi a coisa real, prática. Então eu queria ter uma abordagem mais também nesse estilo, para nos ajudar a lidar com esse problema na nossa vida como um todo. Porque é algo sim que a gente deve enfrentar isso daí. Essa semana, em concreto, ontem, terminei esse livro Uma Pena Observada, do C.S. Lewis, que é um diário, não é bem um livro, é o diário que ele escreve logo depois do falecimento da esposa dele. E pouco antes terminei também, faz 2 semanas, um outro livro dele chamado O Problema do Mal, em que ele é um pouco maior, mas é um escrito que ele exaustivamente se depara com essa questão do problema do mal. Também muito interessante. E igualmente interessante é ver o contraste entre os dois, porque o problema do mal, ele analisa friamente a questão e dá umas respostas impressionantes, faz análises muito interessantes. Agora, Uma Pena Observada, que ele escreve vários anos depois, quando ele já se apaixonou, se casou e perdeu a esposa, não é assim tão frio, não é tão racional, é um livro muito apaixonado e muito duro. Às vezes ele chega a ser quase blasfemo, assim, reclamando de Deus com raiva, ele quer bater em alguém e Deus é a única pessoa que ele encontra para pôr a culpa pelo câncer da esposa. Então ele fala coisas duras assim. Claro, depois ele vai resolvendo a coisa e é um livro bonito, assim, tocante. Mas é interessante o contraste. Fizeram um filme sobre isso chamado Terra das Sombras, Shadowlands, sobre a vida do C.S. Lewis, e mostra bem esse contraste, me parece. O primeiro momento dele de analisar o problema do mal, de uma maneira assim um pouco distante, teórica, mas depois quando a coisa chega na vida dele, né? Quando ele tem que enfrentar com aquele sofrimento ou com a privação da sua esposa, que aí é bem diferente a reação que ele tem, né? Então é uma coisa prática que a gente tem que enfrentar. E para isso eu pensei em 3 atitudes que podem nos ajudar, as 3 ancoradas na humildade. A humildade de reconhecer as nossas culpas, a humildade de reconhecer a nossa incapacidade de saber com certeza como é que as coisas deveriam ser ou não deveriam ser. E por último, a humildade que se converte em amor através da confiança em Deus. E podemos começar então com um pequeno poema de Drummond de Andrade que me chamou a atenção, chamado Único, é o título do poema. Diz assim: o único assunto é Deus, o único problema é Deus, o único enigma é Deus, o único possível é Deus, o único impossível é Deus, o único absurdo é Deus, o único culpado é Deus. O resto é alucinação. Poema curto, né? Termina aí. Interessante, né? Deus, tudo remete a Deus, tudo termina em Deus, de alguma maneira ele fala isso. Toda a culpa, sei lá, né? Todo problema. E é verdade, Deus é central, não dá para... Pessoas que tentam viver como se Deus não fosse algo importante, bem, é uma grande inconsistência lógica, né, para o começo da história. É verdade, mas não é verdade, porque Deus não é culpado. No fundo, essa é a ideia que eu queria começar, né? Deus não é culpado de nada. Me chamou a atenção uma vez uma historinha do Frei Raniero Cantalamessa, frei italiano, famoso pregador, que ele contou, quando ele era pequeno, no norte da Itália, numa cidadezinha onde ele morava, na aldeia, o pai tinha ele proibido de brincar no terreno baldio do lado da casa. Tinha lá umas coisas, um ferro velho, uma coisa assim. E ele, como um menino pequeno,
travesso, foi lá e foi brincar naquele terreno, né? Típica coisa que a gente faz quando a gente é pequeno. E aconteceu o que o pai temia, que foi dele que se cortar. Cortou o pé, tinha lá umas coisas ali perigosas. Então ele veio chorando para o pai, com o pé sangrando bastante. O pé tapou aquela filha de alguma maneira, colocou ele no ombro e levou então pelas montanhas até uma aldeia mais próxima, onde havia um médico, algum tipo de enfermeiro, atendimento de primeiro socorro que ele pôde ter. Várias horas lá carregando o seu filho. Chegaram lá, então o médico costurou ali, deu ponto e tal. E então ele voltou no final do dia para casa. E o Frei Raniero concluía a história dizendo: que tipo de filho seria eu se nessa volta para casa começasse a reclamar com meu pai? Reclamar dizendo: pai, você não viu quando aquele doutor estava lá enfiando agulha e costurando, como eu berrava de dor, como eu reclamava que aquilo estava me machucando? E você estava ali do lado e você permitiu o médico fazer aquilo. Você não fez nada para impedir, você viu que eu estava sofrendo com aquilo. Você não me ama? Como é que você permite que eu sofra dessa maneira? Vocês deu para entender a história, né? Que tipo de filho seria se no final ele ainda reclamasse do pai não ter impedido o doutor de fazer o serviço dele? E daí eu queria tirar duas conclusões, porque o Frei Raniero ele diz: olha, isso é o que a gente faz quando a gente reclama diante dos sofrimentos da vida, que é aquilo que pode nos curar. A culpa é nossa e a gente reclama daquilo, né? Reclama de Deus. Mas a primeira ideia que eu queria tirar daí é isso daí: a culpa é nossa. Ele que foi brincar lá, o pai tinha proibido. A culpa é nossa. O pecado não é Deus que fez o pecado, né? Somos nós que fizemos o pecado que trouxe o sofrimento e a morte ao mundo e que traz o sofrimento na minha vida. O pecado meu e dos outros. Admitir, a culpa tem o eu. Esse é o primeiro ponto importante, né? É interessante ver no Antigo Testamento, quando acontece alguma catástrofe lá com Israel, com o povo escolhido, em geral, tem algum profeta, um grupo deles que diz: olha, é que a gente errou, é que a gente se afastou de Deus, a culpa é nossa, a culpa não é de Deus, como é que Deus permitiu essa catástrofe? Não, é que a gente fez algo errado. Essa atitude saudável, quando eu penso bem, o que eu fiz? Se eu ponho a culpa no mundo, nos outros, nas pessoas, no governo, no clima, é fácil às vezes fazer isso, né? E é confortável, mas não resolve os problemas em geral, né? Eu tenho que olhar a minha culpa, né? Porque aí está a raiz da questão. No fundo, vamos chegar na questão da nossa liberdade, o mistério da liberdade humana. Mas por que eu peco? A gente poderia dizer, bem, porque eu carrego, diz a teologia cristã, eu carrego a desordem do pecado original. O pecado dos meus antepassados. Mas por que pecou o primeiro homem? Seguindo o relato da Bíblia, do Gênesis, se fala da serpente, da tentação do demônio. E a gente poderia dizer, bem, no fundo ele pecou porque foi tentado pelo demônio, pela serpente. E por que o demônio tentou? Bem, porque ele por sua vez tinha pecado e ele agora carrega, né, o ódio de Deus, do mundo. E por que ele pecou? Sei lá, pergunta para ele, né? A gente teria que chegar nessa uma resposta assim, uma pergunta que não tem muita resposta. Porque ele quis. Porque ele quis pecar. A última resposta é essa, né? Porque ele podia e quis. E a gente poderia propagar essa resposta, dizer, bem, o fato de Adão ter sido tentado pelo demônio não significa que ele estava obrigado a pecar por isso. Ele podia não ter pecado. E o fato de eu carregar também a desordem do pecado original não significa que eu sou obrigado a pecar. Eu posso não pecar, como vários santos não têm uma vida que não pecam, né? Que tem uma vida maravilhosa. E tantas vezes eu mesmo tenho uma atitude melhor do que outros momentos da minha vida. Se Deus quis pôr algum limite à própria onipotência, foi esse, o de respeitar a liberdade humana. Por que eu faço coisas ruins? Por que eu produzo mal na minha vida e à minha volta? Porque eu quero. Porque eu sou livre e quis usar a minha liberdade daquela maneira. A resposta sempre é essa. E Deus me fez livre. E Ele respeita a minha liberdade. É um limite da onipotência divina? Bem,
Em certo sentido sim, mas assim, estritamente não. Porque dizer que a liberdade humana é um limite, uma onipotência divina, é dizer, bem, Deus não é onipotente porque ele não pode criar um círculo quadrado. Às vezes tem gente que fala assim, Deus não é onipotente porque ele não pode criar um círculo quadrado. Tá, mas o problema não está no poder de Deus, o problema está nesse conceito que você criou. O círculo quadrado é uma contradição em termos. Então o conceito aqui é absurdo. Não é que Deus é menos poderoso porque não pode fazer uma coisa absurda. Assim como ele não poderia ter criado o homem livre, um ser livre, os homens e os anjos, e depois fazer com que ele não pudesse pecar. São duas coisas contraditórias. Ou eu sou livre ou não sou livre. De alguma maneira, se a gente quer buscar um limite à onipotência de Deus, seria isso daí. Mas o culpado não é ele, o culpado sou eu, o culpado somos nós. Interessante, nos Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, tem um personagem santo lá, que é um monge, o Starets Zósimo, e um pouco o lema da vida dele, o que levou ele a se converter, essa frase: eu me sinto culpado por tudo perante todos. É um abraçar a culpa de uma maneira muito radical, e que levou ele por caminhos de santidade mesmo, né? de dedicação aos demais, de dedicação a Deus. Esse abraçar a minha culpa, eu sou culpado. Nós somos culpados, nós temos problemas. O Peter Kreeft, analisando o livro de Jó, que a princípio tenta explicar o enigma do sofrimento do homem bom. Jó é um homem bom, mas depois sofre um montão de coisas. Por que Deus permite se ele é bom? E o Peter Kreeft comenta, olha, se a gente fosse honesto, a gente veria que o enigma não é esse. Na prática a gente acaba pensando, poxa, por que eu que sou tão bom tenho que passar por isso, por aquilo outro? Por que eu que faço tudo certinho tenho que ralar para ganhar dinheiro, para ter essa doença agora? Se a gente fosse honesto, a gente veria que o enigma não é por como é que uma pessoa tão boa tem que sofrer tantas coisas. O enigma verdadeiro, diz o Peter Kreeft, seria como é que uma pessoa tão ruim recebe tantos dons de Deus. Como é que Deus me abençoa tanto quando eu não merecia nada disso, por todas as coisas erradas que eu faço e já fiz. Né? Humildade para reconhecer a nossa culpa. Depois, um segundo ponto que a gente pode tirar da historinha do Raniero Cantalamessa é esse. Quem sou eu para saber o que é o mal e o que é o bem? No fundo, por que ele reclamaria do seu pai não ter impedido o médico? Porque só se ele não entendesse o bem que o médico estava lhe fazendo. O médico estava lhe ferindo, estava lhe machucando, é verdade. Estava doendo, é verdade. Mas aquilo ia ser muito melhor que fizesse aquilo do que se não fizesse, né, no conjunto. Porque depois eu ia cicatrizar rapidamente, não ia infeccionar, não ia perder o pé, não sei, né? O que poderia acontecer se não desse aqueles pontos ali. Então aquilo era uma coisa boa, era o que ele mais precisava. Mas na hora lhe causava uma profunda rejeição porque lhe fazia sofrer, né? E assim, tantas vezes na minha vida acontece isso. De eu achar que uma coisa é ruim, mas talvez não seja tão ruim assim. Talvez no conjunto seja uma coisa boa. Como alguns elementos da vida a gente vê isso com certa facilidade. Passar um pouco de fome, me privar de um doce ali que me atrai, me custa, eu queria comer aquele doce. Mas eu sei que não vai me fazer bem no conjunto. Eu sei que aquilo esse sofrimento agora, nos exercícios físicos, tá tudo ruim isso aqui, tá? Mas eu sei que é bom, é ruim, mas é bom, né? A gente tem essas coisas, né? E ao contrário, muitas coisas que parecem boas na hora, mas no conjunto vão ser muito ruins, vão ser muito prejudiciais. Então, essa é a segunda ideia, essa humildade, reconhecer a minha limitação para saber o que é melhor, o que é pior, por que isso não deveria ter acontecido. E a gente pode aplicar isso ao passado, ao presente e ao futuro. Aplicar ao passado é quando a gente fala, Deus não deveria ter deixado isso acontecer. Por que eu sei se deveria ou não deveria? Talvez aplicamos isso ao próprio pecado original. A gente pode pensar, né? Deus poderia ter feito com que Adão e Eva não pecassem. Imagina que mundo maravilhoso seria se ele tivesse feito com que Adão e Eva não pecassem. Tá, mas como é que ele faria isso? Bem, poderia não ter criado o homem, mas enfim, não sei se o mundo seria muito melhor se não tivesse criado o homem. Poderia ter criado, mas não feito o homem livre.
Mas isso, no fundo, se remonta à primeira opção, porque o homem seria apenas mais um animal. Não seria homem, na verdade, né? Não seria o que nos define, que é esse animal racional, que é a liberdade. Ou ele poderia, ter criado um homem, ter criado ele livre, mas na hora que viu que ele ia pecar, não sei, impedir de alguma maneira, tirar ele dali ou fazer ele desaparecer. Tá, mas essa terceira solução se remete no fundo à segunda, que no fundo ele nunca teria sido livre. Se eu dou liberdade para alguém, mas é só para escolher uma coisa, a outra não pode, então nunca foi livre, não é verdade? Nunca. Uma vez um rapaz estava servindo ali um sorvete num jantar, e aí serve para mim, uma pessoa me pediu. Aí tinham 2 sabores de sorvete. Tá, qual que você quer? Creme ou chocolate? Qualquer um, ele me disse. Aí tá bom, comecei a servir um dos sabores ali. E ele falou, não, esse não, o outro. Aí eu olhei para ele e falei, bem, é qualquer um ou não é qualquer um? Se você queria o outro, falava logo o outro, né? Então, você nunca tive essa liberdade de escolha, no fundo, desde o começo, porque você queria aquele, foi só uma ilusão. Seria algo assim, né? Se Deus, olha, eu te crio livre, pode fazer o que você quiser, mas desde que seja aquilo que eu quero. Bem, então, nunca foi livre. E é lógico, né, que a liberdade é um bem. A liberdade, por que a liberdade é um bem? Porque só quem é livre é capaz de amar. E por isso Deus quis correr o risco da nossa liberdade, Ele nos criou livres, porque Ele sabia, as coisas ruins podem acontecer, mas uma coisa maravilhosa pode acontecer também, que é o amor. Terminei também essa semana um audiobook, que começa com uma moça que está muito satisfeita com a própria vida, tenta até se suicidar com overdose, mas ela tem uma certa experiência mística, na qual ela vai podendo experimentar as várias vidas que ela podia ter vivido. Se ela não tivesse abandonado a natação, se ela tivesse dedicado à música, se ela tivesse... E ela pensa que ela seria muito mais feliz se ela tivesse feito aquelas escolhas no passado, que ela não fez. Mas o livro é interessante como ela vai experimentando essas vidas possíveis e vai vendo que numa morreu seu pai porque não sei o que, na outra ela fica insatisfeita porque o casamento lá com aquele cara não era tão bom assim como ela pensava. Então ela vai vendo que não teria sido melhor outras vidas que ela pensava não. Interessante, né? Muitas vezes a gente pensa, poxa, se isso tivesse acontecido, não sei se ia ser melhor, né? Como é que eu tenho como saber? Então, para olhar no passado, humildade para olhar no passado, o que poderia ter acontecido ou não acontecido, humildade para lidar com o presente. Às vezes a gente tem essa incapacidade de perceber o mal profundo ou bem profundo das coisas, como uma criança que vai tomar uma vacina e aquilo lhe parece uma coisa terrível, né? E ela não tem muito como perceber que aquilo é bom. Ou uma criança que os pais obrigam a estudar porque tem o futuro. Aquilo me escapa, né? Futuro? Como assim? O que eu quero agora é brincar, não me interessa futuro, né? Isso está mais além da minha capacidade de captação daquele bem e daquele mal. Tantas experiências que a gente tem, talvez, trazendo para a nossa vida, de lidar com uma situação e a gente não quer, a gente está revoltado, mas a gente para na oração e aceita aquilo diante de Deus e confia e na mesma hora a gente entende, olha, quem sabe Deus vai tirar uma coisa boa disso, isso aqui vai me ajudar nisso, naquilo, e a gente enxerga os bens profundos que estão de trás daquela situação que a princípio nos causou tanta rejeição. E olhando para o futuro também. Tem essa frase famosa de Fernando Sabino, no fim tudo dá certo, se não deu certo é porque ainda não chegou o fim. No fim as coisas dão certo, né? É interessante, essa é uma convicção cristã muito profunda. Hoje em dia o niilismo, no fim tudo termina ruim, tudo termina mal, tudo é uma porcaria. Esse é o pessimismo infernal. Agora, o tino cristão, que é a ressurreição de Cristo, é que o amor prevalece, a vida vence. Por mais que o durante possa custar um pouco. Jesus fala essas parábolas do joio e do trigo, a parábola dos peixes bons e dos peixes maus na rede, em que vem lá o agricultor, os pescadores e querem, vamos logo tirar e separar o joio do trigo, e o patrão fala, não separa não, no final dos tempos vão ser separados. Virão os anjos, ele fala, né, o juízo, e vão separar as pessoas boas das ruins, as coisas boas e as coisas ruins da nossa vida, mas por enquanto as coisas vão meio misturadas. É um trecho que eu acho interessante do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, o Riobaldo Tatarana, o protagonista da história, o jagunço protagonista. Ele fala de uma linguagem dele meio diferente, né? O Senhor sabe, eu careço de que o bom seja bom e o ruim, ruim. De que de um lado esteja o preto e do outro o branco, que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe das tristezas.
Quero todos os passos demarcados. Como é que eu posso com esse mundo? A vida é ingrata não macia o destino, mas transtais a esperança no meio do fel do desespero. Ao que este mundo é muito misturado. Termina o Riobaldo. O mundo é misturado. É assim. Essa vida nossa é assim. As pessoas à nossa volta têm coisas boas, as circunstâncias têm coisas boas, mas tem coisas ruins também. Mas a gente pode usar as coisas ruins para crescer espiritualmente, para tirar coisas boas delas. Também, nesses defeitos e qualidades das pessoas, Santo Agostinho dizia: os maus existem neste mundo para que se convertam, ou para que por meio deles os bons exercitem a paciência. Eu posso crescer bastante com os defeitos de uma pessoa. Não faz muito tempo, gravei algumas meditações sobre isso, como aproveitar os efeitos alheios. Aquele ponto de caminho de São José Maria. Não diga, essa pessoa me aborrece. Pensa, essa pessoa me santifica. Eu, como diretor espiritual, vejo muitos casos de pessoas que cresceram muito, porque teve um problema com o marido, com a esposa, porque os filhos têm uma dificuldade especialmente intensa, porque atravessaram uma questão financeira difícil, ou de saúde, ou o que for, e aquilo faz com que as pessoas cresçam, né? Muito claro, pode não fazer que cresçam também, depende muito da atitude de cada um, mas muitas pessoas se fizeram santas através de circunstâncias muito difíceis e de defeitos muito graves nas pessoas à sua volta. Saber lidar com isso, saber lidar com os próprios defeitos também. Porque as coisas vão misturadas, não só que tem o bom e o mal, não, está dentro do nosso coração essa mistura, dentro de nós. E isso, ter que suportar o mal em mim, ter que suportar os meus efeitos, também, eu posso tirar um bem daquilo. É muito marcante aquela passagem de São Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, em que ele está falando das revelações que Deus lhe fez, e ele comenta: para que a grandeza das revelações não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. Interessante, Deus tinha lhe dado grandes revelações, e aquilo poderia lhe deixar meio inchado: como eu sou santo, olha só o que Deus me mostrou. Então Deus lhe dá uma coisa que a gente não sabe o que era, que ele descreve dessa maneira: um espinho na carne, um anjo de Satanás bofeteando, algo que lhe humilhava. Pode ser uma tentação, pode ser um problema de saúde, não sei. Mas uma coisa que era chato, né? Era uma coisa ruim, droga esse negócio, né? Deus me deu para que não me soberbesse. A esse respeito, roguei 3 vezes ao Senhor que ficasse longe de mim. Mas o Senhor disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Deus diz para ele: não vou resolver esse problema não vou tirar essa situação da tua vida, não. Confia em mim, basta-te a minha graça. Isso é importante para que você não fique orgulhoso. Então você vai carregar esse seu defeito, vai carregar. Eu poderia tirar, mas não vou tirar não. Porque é bom, no conjunto vai ser bom para você. Me faz pensar na Capela Sistina. Tem o retábulo, que é o Juízo Final, uma obra maravilhosa, uma pintura do Michelangelo. E faz alguns anos, talvez, não sei, 20, 30 anos, eles reformaram, restauraram a pintura. Um trabalho de anos ali, uma tarefa bem dura, que antes estava bem escura e agora está com as cores super brilhantes, super bonito, muito vivo. Mas eles deixaram, os restauradores deixaram um quadradinho que nem todo mundo vê, mas dá para ver, tá ali, se você presta atenção, na esquerda. Um quadradinho que eles deixaram sem restaurar. E o contraste é muito forte entre como está escuro aquele quadrado e como brilha o resto da pintura. Às vezes eu penso que Deus deixa na nossa alma esse quadradinho. Ele me ajuda a resolver um defeito, um outro, a superar um problema. Mas ele deixa aquele ponto ali, aquela coisa que ele não ajuda muito, não. Ele deixa carregar aquela dificuldade que eu tenho, para que eu me dê conta do contraste, para que eu veja o que eu sou e que eu seria sem ele. No fundo, esse quadradinho é para você valorizar o trabalho dos restauradores. E alguns efeitos nossos podem servir para isso. Para não pensar que aquelas várias outras coisas que eu melhorei, porque eu sou bom, isso sou eu, e me encher de orgulho e achar, não, porque de fato, eu vou me dar conta que aquilo só tenho porque Deus me ajudou, pela graça de Deus. Sem Ele, olha só como eu seria. E aí eu pego aquele quadradinho ali escuro, sombrio, aquele meu defeito, né? Então isso serve para a nossa humildade, ter que lidar com os meus defeitos, ter que lidar com paciência com isso.
E por último, brevemente falar dessa confiança, a humildade que a gente dizia que é aceitar a minha culpa, que é saber que eu não tenho como saber exatamente o que é o bem e o que é o mal, teria sido melhor se, não sei. E depois essa humildade que se transborda em confiar em Deus. A confiança é um ato de amor. E eu tenho que ancorar essa paciência não só numa atitude estoica, mas na convicção, na fé, de quem sabe que Deus é meu Pai e quer me conduzir ao meu bem supremo, a ser capaz de desfrutar o mais plenamente possível do seu amor, da sua beleza na eternidade. Mesmo tendo em conta os meus pecados, eu confio no fundo na providência divina. Uma grande, digamos, vacina, grande contra esse drama do problema do mal, é confiar em Deus, confiar na sua providência. Que é algo meio misterioso, é verdade, mas é eficaz. Deus tem os seus meios de conduzir a vida, o mundo, para tirar o melhor bem que Ele quer tirar para mim fazer o mais feliz o possível no céu. Talvez não nessa vida, essa vida tem muitos problemas, tem sofrimentos, mas através desses sofrimentos Ele quer me conduzir para uma felicidade inaudita no céu. Aquela passagem então citada da Epístola aos Romanos, diligentibus teum omnia cooperantur in bonum. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, de alguma maneira as coisas vão se ajustando, se encaixando. São José Maria resumia só nessas palavras, omnia in bonum. Tudo acaba sendo para o bem. Omnia in bonum. Tudo coopera. Se eu confio, se eu me deixo levar, isso aqui vai ser bom para mim. Esse problema, essa doença, vai ser bom, essa humilhação, essa injustiça. Não significa que a gente não deva lutar contra a injustiça, contra a doença. Vamos lutar, sim. Mas quando não tem mais o que fazer, é só aceitar aquilo, eu posso aceitar com essa confiança que Deus se permitiu isso, que é para tirar dali algo bom, é para me fazer mais santo, para me ensinar a amar, para acabar mais com esse meu egoísmo, com o meu apego, não sei. Mas para algo bom Deus vai tirar disso daí. E a grande prova que a gente tem para confiar na bondade, na boa vontade de Deus para nós, é a cruz, é a sua entrega por nós na cruz. Esse é o grande argumento de que Deus não é indiferente ao meu sofrimento. Escutei uma história num campo de concentração, fizeram uma coisa terrível de enforcar uma criança, os nazistas lá, e obrigaram os outros prisioneiros a ver o espetáculo, a execução. E alguém numa hora revoltado perguntava, mas onde é que está Deus numa hora dessa? E o outro prisioneiro do lado dele falou, Deus está naquela forca. Deus está ali. Ele quis carregar todo o sofrimento de todos os homens. Ainda que ele não tinha culpa, nós sim temos, ele não. Mas ele quis sofrer todas as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados. Então, a grande resposta que a nossa fé cristã dá para a dor é o crucifixo. É Deus que abraça a dor e a morte por amor. Essa é a sua resposta para o nosso sofrimento, que nos deve fazer confiar nele. Bem-aventurada aquela que acreditou, Isabel fala de Nossa Senhora, porque de fato ela soube acreditar e assim, confiando em Deus, foi em frente, por mais que houvesse problemas, por mais que não tivesse onde dar a luz em Belém, mas não é o Filho de Deus, como é que Deus permite isso? Não, foi feliz, agora vai para o Egito, agora volta confiando, sabendo até a cruz, o extremo da cruz, ver o seu filho morrendo diante dela, soube confiar, esperar contra toda a esperança. E é bem-aventurada, porque de fato, no fim, Deus, Cristo ressuscitou e tudo terminou bem. E ela então pode nos ajudar também a confiar assim em Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.